Boa noite, meu nome é João. Boa noite, meu nome é Júlio. A gente vai falar um pouco hoje sobre solução de labirintos e sobre as dificuldades e as descobertas que a gente teve e como foi nossa implementação. A descrição desse problema é bem interessante de notar, né? Porque nós vamos desenvolver uma aplicaçãozinha para a gente conseguir visualizar o preenchimento de um labirinto e como os algoritmos de pathfinding vão encontrar a saída desse labirinto. É algo realmente bem interessante, né? Esses algoritmos de pathfinding são particularmente importantes, né, no mundo moderno, pois são comumente utilizados no nosso dia a dia em aplicações como o Google Maps, o Waze ou qualquer tipo de navegação via satélite. E além de navegação via satélite, a gente também consegue perceber o uso deles, por exemplo, em redes. Numa arquitetura de mesh, por exemplo, às vezes é necessário encontrar uma rota ou tunelamento de menor custo. É bem comum, por exemplo, nós vermos aplicações como o Exit Lag que fazem isso para jogos, né? De forma que você encontra a rota com menos lag para conseguir jogar. Pode seguir? Certo, vou falar um pouquinho agora só sobre os algoritmos que normalmente são utilizados. Os principais são o DFS, o BFS, o Dijkstra e o Astar. O DFS ele também é conhecido como busca em profundidade e ele vai explorar o quanto ele precisar de cada um dos ramos da árvore antes de fazer o backtracking. E ele é muito útil para geração de labirintos, por exemplo. Já o BFS ele vai explorar igualmente todas as direções e ele é muito útil para geração de mapas procedurais em jogos. E lembrando que o BFS ele garante o caminho mais curto e eu acho que o DFS não. O Dijkstra ele é um algoritmo que permite a gente priorizar o caminho que vai ser explorado e ao invés de dele explorar todos os caminhos, ele favorece os caminhos de menor custo. E ele é um algoritmo muito útil para a gente achar o caminho mais curto com vários destinos ramificados. Então, eu acho que ele está muito presente no GPS, por exemplo. O Astar ele é uma modificação do Dijkstra e ele é mais otimizado para você achar apenas um destino. Diferente do Dijkstra que ele acha o destino mais curto, só que com vários destinos ramificados, o Astar ele acha apenas um destino. E é um algoritmo que o pessoal fala que é o mais utilizado na indústria de jogos nos aplicativos de mapas, por exemplo. E agora que a gente está junto aqui, a gente vai falar um pouquinho sobre trabalho também. Eu acho que foi um trabalho muito interessante de se fazer. Ele reuniu conceitos que eu nunca havia estudado, como backtracking, por exemplo, ou até um estudo básico de programação procedural. E eu acho que o mais interessante mesmo do trabalho é você ver que esses tipos de algoritmos eles estão muito presentes no nosso dia a dia e que não é uma coisa muito longe. Hoje não é com o que eu trabalho, mas não é um caminho muito longe assim. Eu acho uma coisa muito importante para quem trabalha com programação entender esses conceitos e esses algoritmos. Sim, poder ver de perto também esse tipo de algoritmos foi bem positivo, porque eu e o João, nós trabalhamos numa empresa, né? Nós desenvolvemos aplicações web e mobile, e a gente pôde ver de fato um conceito utilizado por aplicações enormes, como o Google, por exemplo. Então, deu uma visibilidade bem bacana do mercado de trabalho como um todo. E é isso. E é isso. Vamos fazer agora uma aplicação do algoritmo de Dijkstra para navegação por satélite. Nós temos um grafo valorado, que é um grafo que possui rótulos. E esses rótulos são tanto no vértice quanto nas arestas, né? Nesse caso, nós decidimos por distância, mas em aplicações reais eles podem ser qualquer coisa. Podem ser indicar realmente o custo de se navegar por uma dessas vias, como uma estrada de chão contra uma metrópole. Nesse algoritmo, para chegar, o nosso objetivo principal é chegar no vértice de letra E. Para isso, nós precisamos encontrar o menor custo para conseguir entregar essa navegação para o usuário. O primeiro passo é determinar um valor para S. Então, como S já é o ponto inicial, ele tem o custo zero. Como determinamos que S tem um custo zero, nós passamos a observar o próximo vértice, que é A. A tem um custo 7. Então S, que é zero, mais 7 de A, dá um total de 7 para o vértice de A. B já tem um custo de 2, então nós anotamos o valor 2 para B.
Aqui na direita, onde esses valores estão sendo preenchidos, é a nossa fila de prioridade. Essa fila de prioridade ela é ordenada sempre mantendo o item de menor custo no topo. Nós vamos ver essa reorganização agora. Então, o que nós fizemos? Agora que nós não estamos mais partindo de S, nós removemos da lista, mantendo o custo, e passamos a observar B, porque ele tinha o menor custo entre A e B, uma vez que ele é menor do que 7. Nós também mantemos aqui nessa notação de onde nós observamos esse valor. Neste caso, nós temos que o valor de B vindo de S é 2 e o valor de A vindo de S é 7. Nós observamos agora o vértice C partindo de B. Nós somamos o valor que ele já possuía, que é 2, mais o valor 4 para chegarmos neste vértice, e chegamos em um total de C. Fazemos o mesmo para 5, onde temos 2, mais 3, que dá um valor de 5. E por último, observamos o D. O D é o de menor custo, uma vez que ele é 2 mais 1, então um total de 3. Nós removemos B da lista e fazemos a reordenação, mantendo D como o primeiro item da lista. É nessa hora que o Dijkstra realmente começa a fazer sentido, pois nós temos que nós temos 3 opções para olhar. Nós podemos tanto partir para A, para C ou para D. Mas como o D está no topo da nossa fila, nós vamos começar a observá-lo. A partir de D nós temos 2 possíveis vértices a navegar. Eles são F partindo de D e G partindo de D. Como nós não o visitamos, ambos têm valor infinito. Então, somando o valor atual de D mais o custo para chegar em F, nós temos um total de 6. E observando se para chegar em G, partindo do custo atual de D, que é 3, mais 2 para chegar em G, nós temos um custo total de 5. Reordenamos novamente a nossa fila de prioridade, onde G é o próximo item a ser seguido. Partindo de G, nós só podemos chegar em E, que é a única decisão que pode ser tomada. Como nós tínhamos o valor anterior de 5 no total, onde S para B é 2, B para D é 1, D para G é 2, mais os 2 final do nosso destino de chegada, dá um total de 7. E esse é o menor custo para chegar até o ponto E. Nessa imagem do Google Maps é possível perceber como as vértices se tornam as tomadas de decisão e as arestas são os caminhos a seguir. Isso é uma aplicação no mundo real. O labirinto também é formado da mesma forma. As tomadas de decisão, nesse caso onde nós podemos decidir para onde ir, são as nossas vértices, e todos os caminhos onde só é possível seguir para um lado são as arestas. Então aqui fica bem claro como é que o grafo de um labirinto vai funcionar também. Boa noite. Agora eu vou falar um pouco da nossa aplicação, de como a gente usou o Dijkstra para fazer esse Pathfinder, né? Para achar o caminho mais curto do labirinto. E dar uma soma de tudo. Basicamente eu usei JavaScript, porque acho que uma aplicação web fica muito legal para visualizar como ficaria mesmo um grafo dentro de um grafo visualmente, como seria um grafo e como funciona, né, o algoritmo Dijkstra, como ele percorre o grafo para achar o menor caminho possível, para achar a saída do labirinto, no caso. Então eu vou mostrar aqui para vocês um pouco do código. Essa aqui é a aplicação final, tá? E só para dizer uma curiosidade, eu tentei usar 2 algoritmos na nossa aplicação, que era a geração do labirinto em si e a solução do labirinto. Eu tentei inicialmente gerar o labirinto com DFS por meio de backtracking, mas eu tive muita dificuldade na hora de analisar os nós vizinhos, então eu acabei deixando meio de lado. E aí eu utilizei apenas o Dijkstra mesmo para a solução do labirinto. Então, eu acabei fazendo uma gamificação, né? Que é uma coisa que eu gosto muito também na área de programação. É você gamificar, porque você facilita mais ainda o entendimento das pessoas, que elas podem usar e ver. Então decidi gamificar e aqui na minha aplicação você pode escolher qual que é o ponto inicial, o ponto final, e você pode montar o labirinto da forma que você quiser. E o Dijkstra vai funcionar também da mesma forma. Agora eu vou mostrar um pouco do código aqui.
certo? Esse arquivo aqui é o arquivo mesmo da lógica do Dijkstra, certo? Ele tem um arquivo principal de solução, e onde dentro dele, primeiramente, é criado um grid, né? Ou o grafo em si. E após criado o grafo, né? Que no caso aqui do JavaScript seria um array, a gente vai colocando em cada posição da array os nós. E dentro desses nós, ele tem uma propriedade para dizer se ele é um nó bloqueante ou não, no caso. E agora eu vou explicar um pouco do código aqui, tá? A gente recebe na função de solução o nosso grid, a posição inicial e a posição final, tá? E a gente cria uma constante aqui para dizer quais são os nós que já foram visitados em ordem. E a gente vai alimentando, né? A gente vai populando essa array. E aí a gente seta inicialmente a posição inicial, a distância 0. Essa distância aqui seria a mesma coisa do peso, no caso do grafo, só outra nomenclatura. Depois eu declaro uma constante dos nós não visitados, que inicialmente seria todos os nós do grafo, né? Então eu tenho uma função aqui para pegar todos os nós do grafo, realmente é só para percorrer e retornando para mim todos os nós, certo? Em formato de array também. E é aqui que é a parte interessante. E aí eu coloco um código aqui para enquanto houver enquanto tiver length nos nós não visitados, né? Enquanto houver nós não visitados, ele vai percorrendo, né? E aí enquanto ele vai percorrendo o labirinto, eu uso esse código que é para dar um sort, no caso, nos nós que estão sendo comparados, né? No caso, o nó atual com o nó que ele está analisando. E aí eu dou um sort neles a partir do peso, que no caso seria a distância da base inicial. E aí esse aqui já é um conceito de grafo utilizado aqui. Eu dou um sort baseado no peso. E eu verifico aqui se o nó mais próximo ele é um nó bloqueante. E se for, ele vai continuar para fazer essa análise. E se esse nó aqui tiver a distância infinito, que é a distância inicial de todos os nós dentro do gráfico, ele vai retornar a própria array, e isso quer dizer que vai haver terminado, né, essa análise. Então, e se não for no infinito, no caso ele for um nó bloqueante e a distância ou o peso não for infinito, ele vai setar esse nó como já visitado. E aí eu vou dar um push, né, eu vou popular nossa array que a gente declarou lá no início. E eu finalizo o código realmente vendo. Eu faço um último if aqui, verificando se o nó próximo ele é justamente o nó que foi passado, que é a posição final. Então, se for a posição final, ele realmente terminou. No caso, esses dois ifs são bem parecidos. Esse if aqui de cima, ele verifica essa distância infinita, é para o caso de você fazer um labirinto onde não tem saída, onde a posição inicial não consegue realmente encontrar a posição final, e ele realmente vai continuar retornando a array original. E nesse caso aqui realmente é quando ele consegue encontrar a posição final, tá? E aí eu dou um fetch depois nos vizinhos que ainda não foram alcançados, tá? E aí eu vou mostrar um pouco agora desse código funcionando. Antes disso eu vou mostrar aqui a função que eu criei também para pegar o caminho menor, tá? Eu vou pegando realmente, eu pego a partir do último nó, da posição final do labirinto, no caso. E aí eu vou percorrendo e retirando da array até achar a posição que vai ter um peso menor, né, no final. Para ele percorrer realmente o caminho menor, juntando todas essas distâncias. Agora eu vou mostrar um pouquinho aqui funcionando, tá? Como eu falei, eu não consegui fazer gerar o labirinto a partir de DFS. Então eu vou ter que criar mesmo um labirinto com toda a minha criatividade aqui. E aí o editor vai dar um time-lapse. No caso aqui, eu consigo setar a minha posição inicial. Eu vou fazer padrão, tá? De todo o labirinto, eu vou botar a posição inicial aqui e a posição final. E aí eu consigo
e montando todo o meu labirinto do jeito que eu quiser. Pronto, agora com um labirinto incrível montado por mim, eu vou fazer realmente iniciar a nossa função aqui, que ele acha. E você vai conseguir ver a partir das bolinhas que se transformam em cor azul como é feito, como que o código ele percorre, né, o grafo e no final ele vai dar pra gente já o caminho final de cor amarela. E é isso. Essa foi a nossa aplicação. Eu gostei muito de fazer esse código. Como você pode ver, eu acho que eu gostei muito do resultado final, achei que ficou bem legal. Essa parte da gamificação, que é uma coisa que eu gosto muito, que ajuda muito as pessoas, ou até a própria pessoa que está fazendo, a entender, né, de uma forma um pouco mais visual e utilizando mesmo. E esse trabalho foi muito importante para eu aprender conceitos como backtracking, como uma parte básica de programação procedural, porque eu tive que ir atrás dos algoritmos, né, para solução de labirinto. E como foi falado na introdução, eu acho que é muito interessante mesmo a gente que trabalha como programador estudar isso. Eu já trabalho com programação web e eu realmente não tinha, eu estava na zona de conforto, se é que eu posso dizer assim, relacionado a esse tipo de tema. E foi muito interessante fazer. E acho que é isso. Obrigado.